E a Klabin acabou de anunciar os resultados do primeiro trimestre desse ano de 2024 e a lucratividade da companhia caiu 64% nesse primeiro trimestre. Nesse vídeo eu vou trazer para vocês os principais destaques da divulgação de resultados da Klabin, vou trazer também as principais recomendações de mercado para a companhia, além de calcular o preço justo das ações segundo o método do Benjamin Graham, para te ajudar a comprar as ações da Klabin num valor justo, além, é óbvio, de calcular o preço teto segundo o método Barsi para você aí que investe pensando em dividendos. Sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Fala investidores, muito bom dia, boa tarde e boa noite para você que está sintonizado no canal Atríade. E como eu anunciei lá no início para vocês, a ideia hoje é a gente analisar aqui os principais resultados da Klabin, as recomendações do mercado, verificar como fica o preço teto e o preço justo para as ações da empresa. Mas antes de começar, investidores, eu vou precisar deixar aquele disclaimer. Essa não é uma recomendação de compra ou de venda das ações da Klabin. O nosso objetivo aqui no canal é trazer informação para ajudá-los a tomar uma boa decisão de investimento. Sendo assim, utilize aí essas informações com sabedoria. Bom, investidores, para a gente dar início, eu vou trazer para vocês o fato relevante, o aviso aos acionistas disponibilizados pela Klabin nesse dia 25 de abril. E aviso aos acionistas geralmente é coisa boa. Vai pingar um dividendos aí para você que já investe na companhia. A Klabin, ela pretende distribuir aí 330 milhões de reais em dividendos. Isso vai dar para as ações ordinárias e preferenciais o equivalente a 0,5 centavos por ação, e para você que investe aí nas ações e units, o valor a ser distribuído em dividendos vai ser aqui na casa dos 29 centavos por ação. Vale lembrar, investidores, que a data base fica aqui em 3 de maio e o pagamento será realizado aqui no dia 16 de maio, ou seja, mês que vem vai pingar um din-din aí para você que investe na Klabin. Bom, agora que eu já dei a notícia boa para vocês aí da Klabin, vamos lá ver os resultados apresentados pela companhia nesse quarto trimestre. E para a gente começar, eu vou trazer aqui os principais destaques. A Klabin, ela apresentou uma alta no volume de vendas em praticamente todos os segmentos. Falando aqui da parte de celulose e mais especificadamente a parte de celulose curta, houve um aumento de vendas aqui de 27%, para a fibra longa o aumento foi de 12%. Quando a gente fala aqui de papel mercado, os cartões tiveram uma alta aqui de 21% e o Kraftliner subiu 12% nesse primeiro trimestre. E a parte de embalagens também não ficou de fora. O papelão ondulado subiu aí 23% no volume de vendas e os sacos industriais apenas 4% nesse primeiro trimestre. E um volume de vendas maior é excelente aí para a Klabin. Mas agora vamos dar uma olhada aqui nos principais resultados desse primeiro trimestre. Como eu mostrei para vocês lá em cima, o volume de vendas aqui teve uma alta de 5% comparado com o primeiro trimestre do ano passado. No entanto, investidores, a receita líquida caiu aqui 8%. E é óbvio que esse gráfico está comprando sempre aqui o primeiro tri desse ano com o primeiro tri do ano anterior. Já o EBITDA fechou aqui em 37%. Isso representa uma queda de 15% comparado com o mesmo trimestre lá do ano passado. Olhando agora apenas para a celulose, houve uma queda no volume de vendas aqui de 3%. Isso, obviamente, quando a gente compara com o mesmo trimestre do ano passado. Além disso, investidores, houve também uma queda no preço líquido da fibra curta e também da fibra longa, sendo que a fibra longa teve uma queda nos seus preços de 18% e já a fibra curta de 15%. No entanto, investidores, mesmo com essa notícia ruim aqui, tanto do preço líquido da fibra e também da queda aqui de vendas, no entanto, investidores, mesmo com essas notícias ruins aqui do preço líquido da fibra e também na queda do volume de vendas, a gente tem uma notícia positiva aqui no custo de caixa de produção. Ou seja, o custo para a Klabin produzir papel caiu 7%, isso comparando com o mesmo trimestre do ano passado, e quando a gente olha para o quarto trimestre, o trimestre anterior, a queda no custo foi de 4%, ou seja, isso é muito positivo para a Klabin. Agora, olhando a parte de papéis e papelão ondulado, como nós vimos lá na parte de destaques, o volume de vendas cresceu aqui 16% comparando com o mesmo trimestre do ano passado, e a receita líquida subiu 3%, e eu estou falando aqui, investidores, de papel e papelão ondulado. Detalhando a parte de papelão ondulado, a alta foi de 6% e a receita líquida fechou em 1%, ou seja, ponto positivo
positivo aí para a Klabin. Lembra que eu falei do custo de caixa total? Então, aqui a gente vê esse número detalhado. Uma queda aqui no custo de caixa total de 9%, comparando o mesmo trimestre, e de 1% olhando apenas para o trimestre anterior, e uma queda também nas despesas de vendas. Quando a gente compara com o mesmo trimestre do ano passado, a queda foi de 17% e contra o trimestre anterior, essa queda foi de 4%. E para fechar a nossa análise de investidores, a gente precisa olhar aqui para a dívida líquida e também a alavancagem da Klabin. Nesse primeiro trimestre de 2024, a alavancagem da Klabin aumentou para 3,5. E eu estou falando aqui, investidores, da dívida líquida sobre o EBITDA. Esse número aqui de 3,5 significa que a Klabin ela leva 3 anos e meio para quitar suas dívidas apenas com a sua capacidade de geração de caixa. Quando a gente olha para o trimestre anterior, a gente vê que a dívida estava bem menor. No entanto, quando a gente compara com o primeiro trimestre lá do ano de 2023, a gente pode identificar que essa dívida subiu bastante do primeiro tri do ano passado para esse primeiro tri de 2024. Se você, investidor, olhar para esses números de forma isolada, você vai falar, pô, a Klabin está bem endividada e isso é ruim para nós investidores. Mas é importante o seu papel como investidor analisar o contexto geral. A Klabin está com diversos projetos de modernização das suas fábricas acontecendo exatamente nesse momento. E por conta disso, desses projetos de expansão e modernização, a companhia precisa se alavancar e pegar dívida no mercado. Ou seja, provavelmente ela vai se alavancar mais aí nos próximos trimestres. Isso faz parte do ciclo de investimento de uma fábrica de papel e celulose. A gente pode identificar isso exatamente aqui olhando para o ano de 2021, onde a Klabin estava passando também por um processo de modernização e expansão. No entanto, com o passar do tempo, a sua dívida foi caindo ao longo desse período. Quando a gente olha aqui para o cronograma de amortização, a gente fica bem mais tranquilo em relação ao endividamento. Boa parte da dívida da Klabin vence apenas em 2028. E vale lembrar que a posição de caixa atualmente aqui da companhia está em 11 bilhões de reais. Ou seja, ela está bem tranquila aí para quitar o seu endividamento até 2028. E para fechar a nossa análise, vamos dar uma olhada aqui nos destaques financeiros da Klabin para esse primeiro trimestre. O volume de vendas ele teve uma queda de 4% quando a gente compara o primeiro trimestre de 2024, ou seja, o trimestre atual, com o trimestre anterior, o quarto T de 2023. No entanto, o volume de vendas ele subiu comparando aqui com o primeiro trimestre do ano passado. A receita líquida da companhia caiu 2% olhando para o trimestre anterior e caiu 8% olhando para o primeiro trimestre do ano passado. E aqui embaixo a gente pode identificar aquele número da matéria lá da Infomoney, a queda de 64% no lucro da Klabin quando a gente olha aqui para o primeiro trimestre do ano passado. E como eu sempre digo, olhem sempre o contexto geral. Quando a gente compara o primeiro tri de 2024 com o trimestre anterior, houve uma alta de 24% no lucro líquido da Klabin. Ou seja, investidores, a mídia sempre vai explorar o que dá mais audiência. E resultado negativo dá muita audiência. Bom, e como prometido para vocês, como fica o preço teto e o preço justo aí para as ações da Klabin com esses novos resultados do primeiro trimestre? Antes da gente calcular o preço teto e o preço justo segundo o método do Benjamin Graham, vamos dar uma olhada aqui nos principais números da Klabin e alguns indicadores de valuation para a gente entender a fotografia atual da companhia. Quando a gente olha aqui a variação das ações lá no mercado, nos últimos 12 meses a Klabin subiu 33%, ou seja, a Klabin teve uma alta forte no preço das suas cotações nos últimos 12 meses. Além disso, o PL da empresa está em 18,40, ou seja, é um PL bem alto aí para o setor de papel e celulose. Quando você olha para os pares aí da Klabin, o PL gira em torno de 9, de 6 e um PL aqui na casa dos 13 é um PL bem alto. E se a gente olhar com mais detalhes aqui o PL da Klabin, a gente vê que na média histórica, o PL da empresa gira em torno de 19,26. No entanto, nos últimos anos ela estava bem barata aí no mercado. Em 2022 ela estava com PL de 4,35. Mesmo o PL estando abaixo das médias da Klabin, é importante você sempre olhar para os outros pares do mercado, ou seja, para as companhias que estão inseridas no mesmo setor da Klabin, para você fazer uma comparação mais inteligente. Um outro indicador que eu também gosto de olhar bastante, investidores, é o P sobre VP. Ele compara o preço das ações com o valor de patrimônio da Klabin. E com o P sobre VP aqui de 2,32, isso significa que as ações da Klabin lá no mercado estão sendo cotadas a 130
22% a mais do seu valor patrimonial. Ou seja, olhando para esse número isoladamente, a gente acha que a Klabin está super valorizada aí no mercado, mas é importante a gente sempre olhar o histórico aqui da companhia. E na média, o P/VP da Klabin gira em torno de 3,22, ou seja, o P/VP atualmente não está tão alto quanto a média da companhia desde lá de 2014. Quando a gente começa a olhar aí para a parte de lucratividade da companhia, a gente vê aqui um LPA, um lucro por ação, na casa do 1,74. Quando a gente olha a média histórica da Klabin, a gente percebe que gira em torno de 1,17. Mesmo com o lucro por ação estando mais alto do que a sua média, ela vem numa trajetória descendente, e isso não é positivo aí para a Klabin. É possível que o preço das ações caia aí nos próximos meses, a gente deve acompanhar isso com cuidado. Mas é claro que a gente vai entender isso com mais detalhes quando for calcular o preço justo das ações. Quando a gente olha aqui o ROI, que é o retorno sobre o equity, a Klabin apresenta aí para os seus acionistas 17% de ROI. E quando a gente olha a média histórica da Klabin, que gira em torno de 11,08, a gente vê novamente o ROI em uma trajetória descendente desde o ano de 2021. Então é importante a gente acompanhar os próximos resultados da empresa. Com isso, investidores, a gente vê que os preços das ações da Klabin estão bem altos aí no mercado, ela está bem valorizada, com uma alta acumulada de 33%, e o seu PL realmente está refletindo essa alta que as ações teve nos últimos 12 meses. Mas e aí, qual será o valor justo das ações da Klabin segundo o método do Benjamin Graham? Para isso, eu trouxe aqui a nossa conhecida planilhinha com a fórmula do Benjamin Graham. Você que já acompanha o canal há bastante tempo já sabe quem é o Benjamin Graham e também já conhece aqui a nossa planilhinha. No entanto, se você é novo, você está esperando o que para se inscrever? Inscreva-se no canal e deixe o like pra gente. Eu tenho certeza que essa planilha vai te ajudar a comprar as ações da Klabin por um preço justo. Dito isso, investidores, como vocês já sabem, no canal a gente vem acompanhando os resultados da Klabin trimestre a trimestre. E é claro que a gente vem acompanhando o cálculo do valor intrínseco das ações a cada trimestre. E fica um destaque aí para vocês. Lá no terceiro trimestre do ano passado, a Klabin estava apresentando uma margem de segurança de 39%, ou seja, ela apresentou uma baita oportunidade de compra aqui nos R$ 22,24 por ação. No entanto, a gente viu aqui os resultados da companhia caírem bastante ao longo do tempo, e o preço das ações atualmente está aqui na casa dos R$ 23,32. Vai lembrar, investidores, que a fórmula do Benjamin Graham, ela considera aqui o indicador lucro por ação, o LPA, ela usa também o indicador VPA, que é o valor patrimonial por ação, e também tem algumas variáveis aqui de PL e VPA dentro da sua fórmula. Ou seja, com a alta que as ações apresentaram aí nos últimos 12 meses e com a piora dos indicadores de LPA, o valor intrínseco da Klabin, segundo a fórmula original aqui do Benjamin Graham, ficou em R$ 19,86, ou seja, ela está super valorizada no mercado em 15%. Aqui nesse quadro abaixo, eu tenho a fórmula do Benjamin Graham atualizada com os parâmetros de mercado atuais, pois vai lembrar que a fórmula original foi criada lá em 1940 e naquela época as empresas tinham outros tamanhos. Atualizando aqui o indicador PL e VPA da fórmula, nós chegamos aqui no canal A Tríade em um valor intrínseco, um valor justo aí para as ações da Klabin de R$ 22,93, ou seja, ela ainda continua cara aí no mercado. Mas vale destacar, investidores, que o Benjamin Graham, ele é o pai do Value Investing, ou seja, ele não considera apenas essa fórmula para tomar a decisão de investimento numa empresa. Ele analisa diversos outros pontos. Portanto, é importante que vocês analisem o contexto geral da companhia antes de sair comprando aí, caso a fórmula apresente uma oportunidade de compra. Mas se vocês gostaram da planilha e querem utilizar para calcular o valor intrínseco das ações que vocês estão utilizando, eu vou deixar o link para download aqui na descrição do vídeo. E de brinde, você já ganha aqui o cálculo do valor de diversas empresas que a gente vem gravando vídeos aqui no canal. O link então tá aí na descrição do vídeo para vocês. Bom, investidores, agora que a gente sabe aqui qual é o valor intrínseco das ações da Klabin, qual é o preço-alvo que os analistas de mercado estão recomendando aí para as ações da empresa. Para isso, eu trouxe algumas recomendações de mercado aqui para vocês fazerem essa comparação. O Itaú BBA, ele
ele está recomendando aqui a compra das ações da Klabin e, segundo seus analistas, o preço-alvo aqui para as ações está na casa dos R$ 29,00. Ou seja, o mercado está bem otimista aí com as ações da Klabin e o Itaú BBA está recomendando compra. Mas e aí, como que será que os outros analistas estão olhando para a Klabin? Para isso, eu trouxe aqui também uma recomendação da XP Investimentos. Diferente do Itaú BBA, a recomendação da XP é de neutra, ou seja, nem compra e nem venda, com preço-alvo aqui na casa dos R$ 24,50. Ou seja, os analistas da XP estão bem mais cautelosos nas recomendações aí para a Klabin. Mas eu trouxe aqui também outra recomendação de mercado, e nesse caso aqui é da Genial Investimentos. Os analistas da Genial estão recomendando aqui a neutralidade, ou seja, eles colocam aqui como manter, mas significa uma recomendação de neutra, que é nem compra e nem venda. No entanto, esse preço-alvo aqui de R$ 27,00 está super otimista, um potencial aí de ganho de 15%. E aí, investidores, quem será que vai acertar? Genial, XP ou Itaú? Deixa aí nos comentários que eu tô curioso para saber. E como prometido, investidores, agora vamos lá calcular o preço teto segundo o método BARS. Para você que já é inscrito no canal, você sabe que a gente utiliza a plataforma da AGF+, para validar o preço teto projetivo e o preço teto médio das ações das companhias pagadoras de dividendos. No entanto, se você quer aprender a fazer o cálculo do preço teto no Excel, nós temos um vídeo aqui no canal ensinando como calcular o preço teto. Eu vou deixar o link aqui no card para vocês. Dando sequência, investidores, além da plataforma da AGF trazer para mim aqui o cálculo do preço teto projetivo e preço teto médio sempre atualizado, aqui na plataforma eu consigo consolidar minha carteira, eu consigo consolidar minha carteira de previdência e também uma carteira de oportunidades. A plataforma ela ranqueia quais ações estão melhores para se aportar naquele mês. Utilizando aqui o ranking de ações, eu tenho também a ferramenta apontador, que ela indica qual ação está boa para se aportar naquele mês baseado na minha carteira. Além, é claro, de várias ferramentas aqui de simulação de histórico, agenda de dividendos, calendário corporativo, toda a parte de fórum com diversas discussões interessantes sobre as companhias e também aqui a parte educacional, com diversos treinamentos do mercado financeiro. Como eu sou muito preguiçoso, eu uso muito aqui a ferramenta da AGF para me ajudar no dia a dia, pois eu não sei se vocês sabem, eu não vivo de YouTube e também não sou analista do mercado financeiro. A minha profissão é outra. E para me ajudar no dia a dia, eu utilizo a plataforma da AGF+. E eu vou utilizar aqui nesse caso o guia de ações. Aqui no guia de ações é bem fácil, eu filtro aqui as ações da Klabin e nesse caso eu vou utilizar aqui as units. Clicando aqui em filtrar, ela já traz para mim as principais informações da Klabin. E as duas informações importantes que eu vou utilizar aqui é o preço teto projetivo e o preço teto médio. Vale lembrar que o projetivo ele projeta um futuro crescimento da companhia e distribuição de dividendos, e o preço teto médio ele usa apenas o histórico de distribuição de dividendos da companhia para calcular o preço teto. Segundo o preço teto projetivo, você investidor pode comprar as ações da Klabin até R$ 19,33, que você teria uma margem de segurança. Já o preço teto médio, que é mais conservador, diz que você pode comprar as ações da Klabin até no máximo R$ 14,29. Ou seja, com a cotação aqui em R$ 23,21, não é o momento ideal para se investir na Klabin pensando em uma carteira de dividendos e, obviamente, aplicando a metodologia de investimentos do Luiz Barsi. Sendo assim, investidores, a ideia aqui é aguardar uma correção aí do preço das cotações para dar sequência nos aportes ou fazer um aporte maior aí na companhia Klabin. E se você gostou da plataforma e quer testá-la durante 7 dias gratuitamente, eu vou deixar o link aqui na descrição do nosso vídeo. Caso você queira assinar a plataforma, utilizando o nosso link você ganha 22% de desconto. O link está aqui na descrição do vídeo para vocês. Bom, investidores, resumindo o nosso vídeo, nós vimos que os resultados da Klabin caíram bastante aí nesse primeiro trimestre de 2024, no entanto, foram melhores do que o trimestre anterior, o quarto tri de 2023. A companhia vai distribuir bons dividendos aí no mês de maio. No entanto, se você quer investir na companhia, seja para ter ganho de capital ou até mesmo pensando em dividendos, o preço das ações realmente está bem alto nesse momento. Então a ideia é aguardar uma correção das ações para você dar início aí nos aportes na empresa Klabin. Agora deixa aí nos comentários o que você achou aqui no nosso vídeo. Quais informações vocês gostariam que nós trouxéssemos aqui no vídeo para te ajudar a tomar uma boa decisão de investimento. Comenta aí que eu vou fazer questão de responder
cada um de vocês. E como vocês já sabem, esse vídeo vai ficar por aqui. Se gostaram, deixa o like aí pra gente, isso nos ajuda muito a continuar a produzir esse tipo de conteúdo para vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal e também ativar as notificações. Para você aí que não me conhece, eu sou Leandro JP e esta aqui é a Tríade.